Bem-vindos a mais um Chá com o Cifu, e hoje, novamente, meu grande amigo aí, o Cifu Hudson, e o meu grande amigo também, o Cifu Álvaro. Muito obrigado por aparecer com a gente, Álvaro. Tá? Então, a ideia é falar de novo de tradições, de história, eventualmente a gente vai falar de técnicas, etc., mas se começa pelo começo, né? De onde veio, por quê, essa é a ideia, né? Então, o podcast passado, a gente contou a história do Cifu Hudson, o grão-mestre de Hongqi. Tudo isso ilustra o poder e a importância das tradições chinesas, porque Kung Fu é chinês, chinês segue as tradições. Então, eu acho que é interessante a gente saber também como você conheceu o seu mestre, como foi o processo de aceitação, teve pai si, não teve pai si. O que você quer falar, alguma coisa, Cifu Hudson? Queria inicialmente agradecer o convite novamente, né? O Álvaro também, de estar conosco, dividir um pouco das informações, da vivência, de tudo aquilo que ele está podendo ainda vivenciar com o mestre dele, né? Que está firme e forte aí, tomara que esteja entre nós. Então, é um prazer poder estar reunido com os senhores novamente. Valeu, gente. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, né? Bom dia a todo mundo. E quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui de coração, porque como a gente está mais afastado, né? Estou do lado do Nordeste, então não tenho muito contato com o pessoal. Então, para mim é uma honra ter ele conhecido também, o Hudson, né? Para mim é uma honra, já ter ouvido falar, o Peterson me falou muito bem de você, né? Como um grande arte marcial, um grande Cifu, e também um perseguidor das tradições, né? Teve com o seu mestre até colocar ele num bom lugar. E isso é honrado, né? O importante é a tradição, não é o legado. Como o mestre Peterson falou, a gente vem de linha chinesa, então conviver com eles é uma coisa muito transformadora, né? Com uma cultura muito diferente. Então a gente é enriquecido e grato, né? por receber isso. Então eu acredito e sei, né, o que você sentiu durante a sua vivência e também na hora de você levar seu mestre para outra vida, né? Sim. E como a gente falou no outro podcast, pai si é um contrato para a vida inteira e para as outras vidas. Entende? Não se vira as costas com o Cifu. Então, a nossa pergunta para vocês já me contou isso, mas eu não lembro muito bem. Tá legal ouvir de novo. Como é que você conheceu o seu mestre? Como é que ele começou a te ensinar? Como é que foi o processo? Porque o chinês, ele é resistente, né? Inicialmente. Na cultura, ele não sabe quem é você e o que você vai fazer com aquele conhecimento. Eu sempre quis aprender o Wing Chun, né? Por causa do Bruce Lee, os filmes antigos. Na minha época, né, como mais jovem, tinha aquele filme que passava na televisão, Faixa Preta, não sei se vocês lembram. De karatê. Passava na Globo à noite, geralmente era bem tarde. Era só filme chinês. Ah, tá. O quadro. Lembra? Aí aquilo ali foi o que me motivou, né? Desde de pequeno. E eu disse, um dia eu quero aprender igual esses discípulos, né? Sofrer bastante. Criava aquela ilusão do mestre que pegava era carrasco, muitas vezes não aceitava. E só depois que a pessoa ia aprender. Então, eu agradeço a Deus porque meu sonho de criança foi realizado. Sim, mas como se Deus? Como você encontrou seu mestre? Como você encontrou? Eu já tinha academia aqui de karatê, dava aula de karatê e defesa pessoal. E um aluno meu, ele era marceneiro. E ele ajeitava as mesas do restaurante do mestre. Aí uma vez chegou para mim, olha, aquele estilo que o senhor fala muito e quer treinar, eu sei onde tem. Eu digo, não, ele fez aqui perto. No restaurante que eu trabalho, lá eu vi aquele boneco de madeira que o senhor fala. Aí, caramba, 21, né? Já algumas pessoas já falavam aqui em 21, mas
nunca fui porque sabia que não tinha origem, então não valia a pena, né? Aí fiquei doido, aí fui lá no restaurante no mesmo dia, cheguei lá, fui falar com ele, eu disse, o senhor que é o mestre de 21, ele, não, eu não sou mestre, sou cozinheiro. Sou dono de restaurante. Aí eu digo, não, mas meu aluno, assim, ali é só para mim. Aí eu disse, o senhor não podia me ensinar quanto é e tal? Ele, não tenho tempo para você. Eu não sou mestre, eu sou cozinheiro, dono de restaurante. Aí eu fui embora, aí passei 6 meses nessa brincadeira. Ia lá, aí sabia a hora que ele ia treinar, que era um anexo ao lado do restaurante, onde guardava os produtos que chegavam, né? Óleo, carne, era um anexo, colado num restaurante. E aí eu sabia a hora que ele ia treinar. Aí eu ia, tem uma árvore na frente, assim, aí eu ficava na árvore só olhando, né? Aí eu ficava treinando, sem falar nada. Eu ficava lá olhando. Ele me via, mas não falava nada. Aí tinha uns rapazes, mais 3 rapazes que iam lá no sábado, né? Que ele tinha aceito para treinar lá, mas nessa época ele só podia ficar lá no sábado. Aí eu ficava, todo sábado eu ia, os caras faltavam, e eu ficava lá e ele ficava olhando, e eu sempre calado, né? Quando foi 6 meses depois, ele estava treinando facão, aí olhou para mim e veio para a grade com o facão na mão, eu digo, caramba, amanhã eu tô no churrasco. Aí ele, o que é que você quer? Aí eu queria treinar, queria que o senhor me aceitasse para treinar. Aí ele ficou olhando, aí abriu a porta, entre. Aí eu entrei, já vão 20 anos, né? O pessoal, os outros começaram, já não treinavam, iam sábado, não ia outro, dava desculpa, aquelas coisas, né? E eu fiquei indo direto, me empenhando, mas não foi fácil, não. No começo, você acha que não está aprendendo nada, né? Eles testam primeiro seu caráter, né? Como um todo, integridade, tudo, fidelidade, compromisso, horário, palavra, entendeu? Então, eu acho que eu passei uns 2 anos aí nesse teste aí. Até quando ele começou a ensinar verdadeiro, né? Aí perguntei a ele, né? Por quê? Aí ele fez assim, o chinês quando quer ensinar, não cobra, né? Aceita como família. Aí foi quando foi começando a mudar as coisas, e eu ainda treinei lá, acho que mais uns 3 anos no anexo, para depois ele ir para minha academia, meu dojo, né? Aí eu disse, não, eu vou para lá. Então, houve algumas coisas assim e levaram para a gente ir para... Na verdade, até me ajudaram, né? Porque eu ia para lá e depois ele disse, não, eu tenho um compromisso com você, eu vou para a sua academia e vou ensinar lá. Aí para mim foi muito bom. Aí eu tive um tempo mais próximo. Aí parei de ensinar o karatê para me dedicar. Aí ele disse, você é louco, parou, sua turma cheia, karatê, você parou. Eu digo, se eu quero aprender e futuramente ensinar, eu tenho que me dedicar ao 21. Aí comecei do zero, né? Continuei treinando até ele dizer, então, você agora começa a ensinar, eu lhe ajudo. Mas foi muito difícil, né? Porque eles são muito fechados, até você ganhar confiança, tudo. Tem um ditado que fala, Lo Yuchi Male Yatkao Kimyang. O cavalo a gente conhece pela distância que ele consegue percorrer. As pessoas com o tempo. Com o tempo eu vou ver. Entende? Então, esses ditados cantoneses são legais, né? Meu mestre também demorou mais de 2 anos para me aceitar e falava que não sabia igualzinho. Você falou. A gente treinava no fundo do bar, né? Da pastelaria, também de vez em quando. Então é interessante essa coisa de testar. Kutsu foi diferente, né?
Hudson, porque o Grão-Mestre Li Hong que dava aula, né? Abertamente. Ele já estava quando ele chegou aqui, ele se solidificou em território já lecionando, né? Então, a gente não passou por essa dificuldade. Mas ela existe, assim, uma situação velada. Porque, se fosse um iceberg, né? Dependendo do que você tem com o mestre, você tem aquela camada superficial ali. Aí, à medida que você vai tendo uma proximidade maior, você vai passando por alguns pontos que eles têm estabelecido previamente, aí você começa a ir para as camadas profundas, né? Então, muitas vezes você acha que você está tendo o acesso a todo o conhecimento, mas não. Ainda você está naquela parte superficial e só o tempo mesmo, e depois de ser provado, é que você vai conseguir ir para as camadas mais profundas, que é onde reside os fundamentos daquilo que você está fazendo. Né? Então, eu nunca falo assim, não, mas é uma enganação. Não é uma enganação, mas é algo superficial para que você adquira no futuro uma maestria, você vai ter que ir para as camadas mais profundas. E isso nem todo mundo chega, né? Isso é uma escolha do mestre. O mestre escolhe para quem ele vai se dedicar e qual o nível de profundidade que ele vai deixar você acessar sobre o conhecimento dele, né? Isso é pessoal, né? Pessoal, é interessante isso aí, porque as pessoas pensam assim, eu paguei meu, tchau, não te devo nada. Aí que se engana, né? Se a pessoa começa a agir dessa forma, o mestre dá uma segurada. Eu não ensinei. Agora, antes de começar a aula, a gente estava conversando, antes de começar o podcast, a gente estava conversando. Você perguntou, mas você ensina a parte do Haka? Eu tenho meu filho e mais 2 ou 3 alunos que eu estou ensinando a conta gota. Entende? E por quê? Porque não é para todo mundo. Os alunos estão por conhecer com o tempo, realmente confiar, a gente ensina. Mesmo porque eu também estou me lapidando, né? E se for Álvaro aí, me conta mais um pouquinho aí. O seu mestre, ele fala ele fala português mais ou menos, ou é aqueles... Meu mestre fala o essencial. Mas... Quem entende o português dele sou eu. Sou eu. Eu tive que aprender cantonês. Não falo fluentão, mas quebra um galho bom. Ele não teve paciência de me ensinar, não. Eu pedi, ele disse que eu era burro. Você é muito burro para falar chinês. É melhor só aprender a lutar mesmo. Que maldade. Você é muito burro. Não dá para aprender chinês. Eu digo, tá bom, tá certo. Mas aí a língua não peguei, porque ele não teve paciência de me ensinar. Inclusive, assim, de pai, como eu chamo ele de pai, né? Isso eu pai, acho como chama isso aqui? Eu digo, esse movimento, como você chama isso? Cotovelo, então, cantoneira, né? Eu digo, é quase parecido. O Wing Chun, até os nomes, eles são diferentes de outros estilos do sul ou do norte, que às vezes fazem aquela poesia pro nome do movimento. Até o Wing Chun procura ser prático, correto, Cifuzo? Uma coisa interessante, assim, ó, o período que eu tive na China treinando com o meu segundo, eu sou uma pessoa que pergunta muito, né? Eu gosto de perguntar, gosto de saber o fundamento. E aí, muitas técnicas eu perguntava, como chama essa técnica? Aí ele falava, como chama essa técnica? Aí ele falava. Aí, algumas vezes ele falava, olha, nem tudo tem nome, tá? Você tá achando que tudo tem nome, não é assim, não. Nem tudo tem nome. E mesmo assim, você vai ver técnicas que não tem um nome, mas tem um apelido. Por exemplo, o nosso soco, nós chamamos ele de Chechoi. Aí fala, Chechoi, mas tipo assim, esse é um nome? Não, as escolas de Wing Chun usam outra nomenclatura. A nossa escola tem um apelido no soco, então é Chechoi. Por quê? Che quer dizer puxar, Choi é soco. Então tá fazendo uma analogia a um soco que puxa. Porque no nosso entendimento, a força não está na mão que vai, mas sim na mão que vem. Quanto mais força eu puxar a mão da frente, mais poder vai entrar a mão de trás. Né? Então, isso é um antagonismo, né? Que vai criar o sincronismo, que as forças opostas vão gerar o poder para onde você quer. Então, nós chamamos o soco de Chechoi, porque já é um apelido que eles utilizam lá, de falar, vamos treinar no soco que puxa. Então, na sua mente, né, como chinês, você, a hora que escuta Chechoi, é o soco que puxa, então tem que puxar. E não simplesmente a mão de trás que vai para frente, não. A mão da frente puxa para
para impulsionar de trás. É o mesmo princípio de pedalar, né? Bicicleta. Então, ele falou assim, ó, além das técnicas, muitas não terem nome, são utilizadas apelidos que te leva a visualizar o objetivo dela, né? Interessante isso, que tem coisa que eu gosto muito de nomenclatura, né? E às vezes eu explico para o aluno, por exemplo, o próprio ideograma Choi, se eu me lembro corretamente, esse aqui. Choi é algo como um martelo. Você faz isso com o martelo, né? Se acelera, então o soco, mesma coisa. O próprio ideograma Chun, que é punho, tá? Ele é composto de sal, que é o braço, e a parte de cima. O Kyun era usado para medir peso. E virou soco. Então é interessante essa coisa do apelido, bate bem. O próprio Yachichong Choi pode ser chamado Yachichong Kyun, Yatsol, Chi, letra, Chong para frente, Kyun, soco, ou Choi, porrada. Choi. Como é que seu mestre chama o nome? Choi. Só martelado. Resumiu. É interessante que teve uma publicação que nós estávamos falando sobre Fantansal. Só que eu não tenho, né, habilidade nem na escrita e nem na fala chinês, então assim, pronúncias, né, são tons diferentes. Mas quando eu aprendi Fantansal, que é um tansal que ele vem de cima para baixo, o Sifu falou que fan quer dizer pedir, como se você estivesse pedindo alguma coisa. Então, fan quer dizer isso, pedir. Então é um tansal que pede, você faz um movimento como se você estivesse pedindo alguma coisa. Ele ainda falou assim, como uma criancinha pede algo, dinheirinho, a criancinha pede um dinheirinho, coloca a mão, né? Então, eu observo que essas relações de nomenclatura, que muito me interessa também, mas na verdade está muito relacionado com a linguística, né? Que nem você pega a capoeira, rabo de arraia, a bênção. Então, olha que interessante sobre a bênção, né? A bênção, salvo engano, é aquele chute frontal que vai em direção à boca, de baixo para cima ali, né? O chute da capoeira. E eu lembro que, quando fala bênção, eu sou de uma geração em que quando eu chegava na casa dos meus avós, a gente beijava as mãos dos avós, né? Pedia bênção. Então, para mim, é muito claro essa situação. E eu lembro que uma vez, eu levei meu filho na casa do meu avô, e eu falei assim pra ele, ó, não esquece de pedir a bênção. Ele era bem pequeno. E aí ele pegou e falou assim, o que é isso, pai? Aí eu falei, ai caramba, eu esqueci de ensinar pra ele, né, o que é essa situação. Aí peguei, expliquei pra ele o que era bênção, o significado, e que ele teria que beijar a mão do biso dele. Então, quer dizer, as coisas com o tempo elas vão se perdendo. Por exemplo, meu filho já não tinha esse conhecimento, porque eu acabei negligenciando por falta de costume, e o nome não ficou claro, mas se fala para mim, assim, o chute da capoeira, bênção, para mim fica claro, porque eu sei qual que é o movimento, qual que é o propósito daquilo. Então, para o chinês, é que nem o meu tio falava, para o chinês é tudo muito comum, porque é do cotidiano dele. Agora, para a gente, pode ser meio mágico, meio místico, mas é um movimento... Mas uma coisa simples. Ou seja, o que foi dito é que não está certo ou errado essa ou essa família. Tem coisas que passam por geração e tem todas, tem coisas que cada um chama como quer, que nem tinha nome. Exato. Né? Sabe uma coisa interessante também? Por exemplo, quando eu fui treinar a primeira vez na China, a hora que terminou o Xiulun-Tao, eu sempre fui ensinado a terminar o Xiulun-Tao, terminar o Changqiu, 3 socos, né? Então, a hora que terminou o Xiulun-Tao, a galera, em vez de bater 3 socos na aula coletiva, os caras deram uma rajada assim de vários socos. Aí eu fiquei olhando, né, cara? Eu sou muito pragmático com relação a essas coisas. Fiquei olhando, falei, não, eu tô errado, né? Porque todo mundo fez dezenas de socos, eu fiz 3. Aí quando terminou a aula, eu fui falar com o segundo. Falei assim, desculpa perguntar, mas eu sempre treinei com 3 socos, eu vi que o pessoal faz um monte. Igual isso é um costume da escola, porque a hora que a gente vai terminar a forma, a gente usa a última energia para bater uma saraivada de socos, entendeu? E finalizar a forma, mas são 3 socos, da forma tradicional. Só que é uma maneira de treinar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a forma, vamos dizer assim, como ela tem um padrão. Mas a maneira de executar, de treinar, pode ter variações dependendo do objetivo que você tem. Por exemplo, na nossa escola, nós treinamos a movimentação do Changqiu 6 deslocamentos, né? E tem escolas que treinam só 3. Mas a origem dessa situação, desses deslocamentos,
foi a mudança de espaço da escola de né? Então, a escola, segundo consta, quando o Ip Man ensinava, ele falava, são 6 movimentações, né, de tranquilo ali. Mas, se você não tiver espaço, você passa só 3. Então, quer dizer, não é que tem estilo que tem 3, tem 6. Era uma situação, entendeu, do local. Eu já passei por situações assim também, que devido ao número de alunos que tinha na sala e o quadrante que ele era necessário ter só 3. Mas eu sempre deixei muito claro. Aí talvez alguém, por algum motivo, não explica a origem daquela diminuição, daquele fracionamento, eu acho que aquilo é um diferente, entendeu? Aí, uma nomenclatura que é ligado à tradição, inclusive budista, por exemplo, 108 do movimento, não tem 108, é uma coisa simbólica. Inclusive eles falam, 108 movimentos se transformam em milhares de combinações, né? Então, eu já ouvi essa história dos 6, e meu mestre falava que quando tinha que esconder, treinar escondido, ou no junco, treinava 3 porque não tinha espaço. Eu vi essa versão. Mas tem a ver com espaço, né? E 6 é número que, se somar, é complicado de explicar. Claro. Vê uma coisa que é interessante, por exemplo, na nossa linhagem não tem o Ratan Ring ali, né? E assim, segundo consta nos nossos registros, isso aí foi um instrumento utilizado para que você pudesse treinar a coordenação quando você está sozinho e não tem ninguém para praticar o Tissal. Mas ele tem que ficar atento, porque para que o Ratan permaneça no seu braço, você tem que fazer a energia para fora, né, para manter o contato. E na hora do Tissal, você não pode fazer essa energia para fora, a energia para frente, né? Então, se você me falava, tem coisas que pode ser o antídoto para curar ou pode ser o veneno para te matar. Se você entender que aquilo ali é só para você praticar o movimento dentro do quadrante, bom para você. Se você achar que aquela energia que vai ser utilizada no Tissal, você vai apanhar. Então, essa percepção de até onde eu posso ir e qual é o objetivo, ela também tem que ser levada muito em consideração, né? Eu acho que a barreira linguística muitas vezes impede que essas coisas aconteçam. A gente perde muita coisa por causa de lost in translation. Fala, Laura. Eu sei o que o Sifu Hudson falou agora é muito importante, porque quando eu comecei a aprender argola, aí a gente, por causa da tecnologia, né, aí vai para... Hoje não, né? Hoje, assim, vejo de vocês, mas no começo a gente começa a querer ver tudo e todo mundo, né, para ver se pega alguma coisa. Aí fui ver a argola. Quando eu fui mostrar, meu pai estava fazendo essa força para fora. A argola. Aí ele falou, não, tudo errado, né? Tudo errado. A argola tem que estar solta dentro. Senão, como você vai fazer costa de tartaruga? Você fala, salquei, chamar... Ou peneira. Até o Shogar usa, né? Eles botam a peneira nas costas para fechar a postura. Se você faz para fora... É que ele falou peneira porque não conseguia te explicar. Se chama Salkeipui. É um cesto de bambu que parece uma peneira realmente pra gente. E entra nas costas. Né? Continua. Aí ele dizia, se você faz força para fora, tá tudo errado. Você vai abrir seu centro. A argola está solta dentro dos seus braços. Se você fizer força, tá tudo errado. Aí eu fui ver, para de ver porcaria, né? É interessante, porque o que a gente está dizendo aqui é que nem a história com a minha gata, que eu lembrei. Tem uma história budista que tinha um templo, eu acho que é uma história japonesa, não é nem chinesa, mas posso estar enganado. Não importa, é um Quan, né? Que alguém deixou um gato filhote na frente do mosteiro, os monges ficaram com dó e pegaram o gato. E deram para o abade, adorou o gato. E o gato, toda a cerimônia budista, o gato ia lá e deitava no colo do monge. E ficava quietinho, não atrapalhava. E o tempo foi passando, aquele monge morreu. Depois o gato morreu, arranjaram um outro gato. Não, por que tem que ter gato? Não, porque era tradicional do monge. Não era tradicional. Surgiu uma situação de compaixão. Depois eles copiaram uma ação ali, né? Uma suposta tradição por causa do início que não tinha nada a ver. Então, o que a gente está dizendo? Que o Sifu, como a gente falou no último podcast, o Sifu, quando a gente está treinando e a gente dá sequência, o Sifu te ensina os princípios
que é aquela história do dedo, para onde o dedo aponta. E ser um Sifu é se formar não só na parte marcial, não só dar em soco, é você entender essa essência, de forma como você e o Sifu. O Sun explicou, da argola. É para fora, por quê? Porque você está treinando com a argola, não que você vai fazer assim. Você entendeu a essência do movimento, né? É aí que precisa do Sifu, porque você não pode virar as costas nunca pro Sifu, não tem fim, né? Tem uma história interessante que diz que uma vez Ip Man estava dando aula em Hong Kong e aí os alunos estavam treinando lá e tal. E é comum, né, aluno ficar assim, né? Ó, Sifu, já terminei aqui, o que eu faço agora? Né? É muito comum isso, né? E aí Ip Man tava meio de saco cheio, assim. Mestre, nós já terminamos o Siluntal, o que eu faço agora? Falei, vocês terminaram o Siluntal? Aham. Então agora faz uma perna só. E aí os caras começaram a treinar Siluntal com uma perna só. E aquele grupo que tava ali, depois falou assim, nós aprendemos uma técnica secreta, a gente não pode falar, tal. Mas qual é a técnica? Aí conversa daqui, conversa de lá, um dia não. É o Siluntal de uma perna só. Um gai. Mas, veja bem. Sabe o nome? Quem estava lá? O nome, eles deram até um nome bonito. Camgai do Plamá, galo dourado num pé só. Pé só. E aí, isso aí se tornou uma coisa, nossa, eu aprendi de Ip Man o Siluntal de uma perna só. Então, é importante, muitas vezes, é contextualizar. E outra coisa também que eu acho muito interessante, né, nessa parte do Kung Fu, isso é a nível de vida, não é só da arte marcial. É que assim, quem conta a história vai trazendo a interpretação dela. E eu gosto muito de usar um princípio que fala assim, me traga os fatos. Eu vou fazer a minha interpretação. Eu não quero saber a sua interpretação, eu quero que você me conte os fatos. Então, você imagina, se a pessoa só trouxer a interpretação, olha, não, eu aprendi uma técnica secreta que fortalece a perna, eu fico com uma perna só e faço Siluntal. Mas se ele me contar os fatos todos que envolveram isso, ele vai chegar à conclusão que talvez ali seja uma situação que não tem nada a ver com a interpretação que ele está levando a cabo. Então, essa percepção também, essa capacidade de você perceber o ambiente e se desenvolver através dele, é uma coisa que não é tão simples, né? Então, por isso a necessidade de você permanecer com o seu Sifu, porque talvez a ideia que você fez sobre aquele fato, ao longo do tempo, vai se desenvolver, vai amadurecer, e você vai ver que não era bem aquilo que você interpretou. Então, eu sempre falo, eu comecei a ensinar o Wing Chun na década de 90, né? Ali por volta de 96, 97. E assim, por mais que eu já estivesse ligado com o meu mestre, aprendendo ali na escola dele, na Liberdade, é incomparável o nível de entendimento, de percepção e técnico do que eu tenho hoje. Então, assim, chega a ser, vamos dizer, de forma exponencial a evolução que aconteceu. Só que essa evolução não é porque eu me tornei melhor do que eu era antes, porque eu treinei mais, é o tempo da maturação. É o tempo que aquilo vai correr no seu corpo, aquilo que vai se desenvolver. Só que o aluno não entende isso. E alguns professores não entendem. Eles acham que eles compararem termo, vamos dizer assim, professor, faixa preta, vamos usar esse termo genérico, eles não estão preparados. E, na verdade, é nesse momento que eles vão precisar ter mais atenção ainda do mestre, porque o mestre vai conduzir essa nova fase. Essa nova fase em que a pessoa é formada, que ela vai administrar uma família, e que vão aparecer problemas, tanto teóricos como técnicos, como de relacionamento, e que o mestre vai continuar sendo seu mentor. Mas as pessoas acham que não, que agora elas estão preparadas, que elas podem simplesmente desligar dos tutores e fazer a coisa que, de repente, ela acha que tem que ser feita, né? O que você acha? A colocação está perfeita, né? Por exemplo, eu sempre, quando ouvia falar em 21, dizia 3 anos você já sabe tudo. 21 é fácil. Venha treinar 21 porque 21 é fácil. Quando você começa a treinar, é um curso sem fim. Né? É a maturação que faz você galgar. Meu pai diz assim, eu posso passar para você a técnica, meu espírito não. Bonito. Você tem que encontrar o seu espírito, senão você vai ficar sempre uma cópia minha. Eu não quero isso.
Então, a maturação, o erro e o acerto, a sua própria parada para pensar no que você fez hoje, no que você errou, de como fazer melhor, isso leva muito tempo. Então, as pessoas caem, né? Essa geração, principalmente, que quer tudo muito rápido, dificilmente vai chegar a algum nível mais alto, né? Você pode ter dote físico, bater em parede, quebrar osso. Isso daí é o mais raro que tem, né? A gente já de outra geração sabe que o próprio treinamento já lhe dá essa condição física, né? Mas a condição técnica de você, por exemplo, a gente com 20 anos lutava de um jeito, com 50 luta como? Não tem mais a mesma... Mas, então, se a gente não fizer essa maturação de entender, por exemplo, quando diz, hoje, né, que eu começo a entender, a arte marcial lhe dá autoconhecimento. Então, se você não consegue entender que hoje você não tem mais um chute alto, não tem a mesma velocidade, ou o que seja, e de todas as técnicas que você treinou, vão saber quais as ferramentas do seu corpo hoje e o seu entendimento consegue adaptar para realmente uma defesa ou para que você continue na prática, você perdeu tempo, porque não houve o suprassumo, entendeu? Não houve aquele tempo de você encher para depois resumir. Como falou, uma técnica vira 1 milhão, né? Não. Depende de se você consegue ver ela nas posições relativas ao oponente. Aí, se não houver a maturação, tá perdido. Olha, uma coisa interessante que aconteceu em 2010, que eu fui a primeira vez fazer o treinamento na China, eu levei acho que 4 ou 5 alunos comigo para participarem do treinamento também. E aí, assim, eu sempre mantive uma postura, olha, se vocês quiserem perguntar coisas, conversar com o segundo de vocês, né, o mestre Ronqui, fique à vontade, família é para isso. Só que a molecada, a maioria da molecada, a molecada fica com medo, né, de fazer pergunta besta ou de incomodar. Eu lembro que nós estávamos no metrô e, assim, estávamos sentados, estava eu e minha esposa no banco, de frente estava o meu Sifu, mais um aluno e um dos alunos que estavam de pé. E aí, conversa vai, conversa vem, esse meu aluno virou pro Sifu e falou assim, segundo, quando que a gente sabe que a gente tá bom em Kung Fu? Aí eu pensei, cara, uma pergunta simples, mas que pode ter vários desdobramentos, né? Aí eu na hora pensei assim, eu nunca faria uma pergunta dessa, porque eu achava que eu já tinha a resposta. Então eu não faria essa pergunta. Mas achei legal o meu aluno fazer, porque, bom, ele é aluno, é novo, ele não tem a resposta, vamos ver, né? Aí você olhou pra ele assim e falou, você sabe que é bom Kung Fu quando você pode matar a pessoa com apenas um toque. Aí eu falei, caramba, eu achava que sabia a resposta, eu tinha, se essa pergunta fosse direcionada a mim, eu ia devagar a respeito do tema, e o Sifu foi incisivo. Aí eu fiquei pensando sobre aquela resposta, eu falei, mas o que mais dá pra falar sobre isso, Sifu? Ele pegou e falou assim, é como eu agora, eu não posso lutar com ninguém, eu já sou velha, mas se deixar eu tocar uma vez, pra mim é suficiente. Aí foi exatamente isso que o Sifu Álvaro falou agora. Você tá entendendo? Esse tempo de maturação, para você saber o que você pode, o que você não pode. Por exemplo, eu sei algumas técnicas dentro da nossa escola que talvez não agora, mas daqui 10 anos, elas vão me abandonar, porque ela exige uma capacidade física diferente, que uma hora eu vou deixar de tê-la. Então, alguns conceitos, isso só atinge com a maturação. Eu lembro de uma vez que eu estava na China e o meu segundo falou assim pra mim, você chuta alto? Eu falei, chuto. Ele falou, então dá um chute na minha cabeça. Aí eu peguei, fiz aquele chute tranquilo, de leve, né, um chute ali circular. Aí ele pegou e falou assim, more power, que ele tem uma voz assim grave, né? Aí eu peguei, chutei, vamos dizer assim, a primeira vez eu chutei com 20% de força. Aí ele, more power. Peguei, a próxima vez eu chutei com 30%. Aí ele pegou e me deu um esculacho, assim, falou assim, isso é tudo que você tem? Eu falei pra você chutar forte.
Aí naquele momento, ele conseguiu mexer com o meu ego. Ele, beleza, se você quer um chute forte, pensei comigo, né? Você vai ter um chute forte, então. E assim, modéstia à parte, principalmente naquela época, hoje já não tô mais tão, com tanta flexibilidade, mas naquela época eu estava bem a cabeça, né? Um chute que eu sempre gostei, por escolha própria, eu treinei taekwondo também, né? E eu peguei, coloquei a perna pra trás e bati, mas bati com vontade mesmo. Eu tava com uma caneleira boa, uma caneleira da Twins, então eu falei, eu vou bater com vontade. Quando eu bati com vontade, essa experiência subiu uma vez. A hora que o impacto do bloqueio dele pegou na minha perna, automaticamente deu um apagão na minha visão. Ele ficou tudo preto e voltou. Mas foi assim como se tivesse caído a chave. Sabe quando cai a chave rapidinho, assim? Ficou tudo escuro e voltou. E eu olhei, ele tinha feito um tansal. Aí eu pensei assim, não é possível. Eu pensei comigo, não é possível. Um senhor dessa idade, com um braço, fazer um tansal e segurar esse chute. Ali, eu entendi algo que até então, eu já tinha conhecimento teórico, mas eu nunca tinha visto na prática. Algo que eu falo assim, caramba, entendeu? O 21 tem mais do que eu tô conseguindo enxergar. É possível alcançar porque eu tô vendo alguém fazer. Então, essa maturidade, hoje, passado 16 anos daquilo que eu presenciei, eu tenho pleno entendimento e aplicabilidade daquele conceito que lá, quando eu era 16 anos mais jovem, eu não tinha condições de executar como ele executou. Então, só que esse tempo e essa experiência, só que assim, veja bem, uma coisa que é interessante, se eu não estivesse lá, talvez eu demoraria muito mais tempo para perceber. Se eu não tivesse vivido como o Sifu, vivenciado como o Sigun, ter colhido essas experiências após estar formado, a minha experiência e meu conhecimento ele está limitado a só aquele período espacial ali. Então, essa percepção que as pessoas não têm, elas acham que a partir do momento que elas colocam supostamente uma faixa preta na cintura, pronto, elas já estão prontas, já estão preparadas. Não estão. Tem que continuar humilde, né? Começa. Só que isso parece conversinha feita, né? Frase feita, não. O aprendizado, o desenvolvimento começa a partir da faixa preta. Realmente, começa a partir dali, porque aí você vai ter tido acesso às ferramentas necessárias para você se desenvolver. Até então você está adquirindo conhecimento, adquirindo ferramenta. Agora você vai precisar lapidar essas ferramentas e a proximidade com o seu mestre é de vital importância. Eu, infelizmente, não tenho mais o meu mestre comigo, mas se eu tivesse, até hoje estaria sob a supervisão dele. Até o fim, como foi, se prolongaria no tempo. Não muda, mas as pessoas não, elas acham que elas já são autossuficientes. Né? Depois que nós conversamos, eu dei uma olhada nos vídeos do Sifu Álvaro. Quão bonito, cara. Ele tá ali com o mestre dele no ambiente, aquela relação continuidade. Ele não podia muito bem bater no peito e falar, não, agora eu sou isso, eu sou aquilo, não preciso mais do meu mestre. Como não precisamos? E ainda que, se porventura vier a não precisar, onde fica a relação de mestre e discípulo? Onde fica toda a família Kung Fu que se fala tanto? É o mais importante. Eu não estava falando até agora, né, Álvaro? Eu gosto do Álvaro, falando informalmente aqui, que é um cara que nunca me criticou, sempre foi humilde, nunca se impôs e sempre respeitou o mestre dele. E isso é uma coisa que eu admiro em qualquer pessoa. Bota qualquer diferença de lado. O cara respeitou o mestre, está seguindo tradição, para mim tem tudo. Fala um pouquinho da sua experiência, Álvaro. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, que eu falei eu lutar com uma pessoa mais jovem, do Muay Thai, não interessa. Só que aquela coisa, meu mestre falava, Yakinya sei, um soco, uma morte. Então, onde você encaixa tudo isso aí? Ó? Esse conceito, né, para mim, está em todas as artes marciais. Por exemplo, como minha experiência maior chinesa e japonesa, o meu mestre japonês já dizia isso. Iken Satsu. Yakinya sai. Um golpe é uma vida. Um saque da espada é uma vida. Ou seja, a gente pode desferir 1000 socos, mas sempre cada um é a mesma visão. Um ataque, uma vida. Um ataque, uma vida. É que o meu pai fala a mesma coisa, né? Você, por exemplo, se o seu 21 não acabar em 3 movimentos, você é muito ruim. Ainda lhe dá 3 chances, né? Porque depois que eu vejo o Dimark, né? Que eu pego a parte de Dimark,
Então, os 3 socos, para mim, já tem outra visão. Já vai em lugares que é para, no terceiro, fechar. Entendeu? Os 3 socos hoje, para mim, já tem os pontos do Dimar. Ou seja, se o 21 acabar em 3 movimentos, é fraco. A gente estuda na minha escola de Timai, de acordo com toda a teoria da medicina chinesa, etc. Teve alguns alunos que saíram e se formaram, não terminaram essa parte. E tudo isso aí é essência, faz parte do conhecimento. A gente tem que dar sequência, né? É aprendizado infinito. É infinito. Por exemplo, quando eu estava acho que uns 7, 8 anos atrás, aí eu senti o 21 dele melhorou, ficou mais fechado, mais fluido, mais... Aí eu perguntei a ele, pai, o senhor mudou? Não. Aí ele fez, não, eu não parei. Que legal, bonito. Aí eu disse, quando eu estou correndo atrás do senhor e nunca chego, eu fiz, porque eu não corro. Eu faço isso há mais de 50 anos. Você faz em quanto tempo? Que idade tem seu mestre? Agora está com 76. Quase a mesma idade do meu mestre. O mestre tem 77, 78. De 76 anos ele fez agora. Interessante, Hudson, que o mestre dele também aprendeu algum haka, algum chogaku. E eu vejo isso, alguns elementos no 21 do Álvaro. A Hong Kong, ali de 60, era um caldeirão. O pessoal meio que treinava um e outro, dava uma misturada. É meio comum isso aí. Ele dizia, quando eu pergunto, ele disse assim, Hong Kong, aqui vocês jogam bola na rua. Naquela época, a gente se juntava, cada um do seu estilo, ia treinar e lutar. Então, acabava agregando, né? Alguma coisa, e aprendendo, porque o papo deles não era futebol, era Kung Fu, né? Faz muito sentido, porque o meu mestre fala que quando eles estavam no período de gravação, que eles eram jovens, ali naquela época que ele fez aquele filme que ele já essa câmera de Shaolin, ou Sujo, então eles comumente eles treinavam em tudo quanto é lugar. Ó, tem um mestre ali que tá ensinando tal estilo, tal, ele é muito bom. Eles iam lá e treinavam também, né? Então, eu sempre confundo o nome, acho que Gordon Liu. Era pai, o pai dele é mestre Hungar, Gordon Liu também é mestre Hungar, né? Então, diz que era muito comum eles terminarem as filmagens e treinar lá com o pai dele, ou treinar com outra pessoa, mas não é exatamente esse conceito de futebol, eu não tinha me atentado a isso. Legal, porque o que acontece? Quando você, na minha época de moleque, a gente ia fazer as peladas, ia jogar nos campinhos de vila, ou jogar na rua, você sempre aprendia um drible diferente, com um moleque diferente, uma jogada, uma estratégia, e isso ia ser acoplando ao seu repertório. Então essa questão do Kung Fu é muito natural. Então às vezes o pessoal fala assim, mas o Kung Fu do fulano é misturado, mas o que é puro? O que realmente, efetivamente é puro? Talvez, se você falar o que é puro, é só aquilo na nascente ali, ó. Saiu da monja, vamos imaginar que isso seja uma história real. Então ela é puro. Fora isso, não é mais. É que nesses dias eu tava vendo uma peça pro meu carro, fui conversar com um aluno meu que é mecânico, falei assim, você consegue achar peça original tal coisa? Ele falou, peça original só existe no carro quando sai da fábrica. Eu falei, como assim? Ele falou, o resto são peças genuínas. Peça original é aquilo que está no carro. As peças que você compra na mesma fábrica são peças genuínas. Então, o que acontece? O estilo 21 original é ali quem fez. O resto vem sofrendo influência dos praticantes e é necessário que assim seja, dos mestres e tudo mais, para ele ter se tornado o que ele se tornou hoje. E se ele parar de sofrer as mutações, não é criar coisas novas, mas novos insights dentro daquilo que já existe, ele vai morrer. Como com certeza muitos estilos hoje já morreram, que a gente nem escuta falar. Então, uma coisa que eu acho interessante, pessoal, por exemplo, no jiu-jitsu, é que o cara lá desenvolveu uma nova posição, aí todo mundo vai estudar a posição do cara, que é uma variação de algo que já existe, e ali outro já dá um insight, e a coisa ela é dinâmica. Tá viva, né? A natureza do universo é dinâmica. A natureza é dinâmica. Então a pessoa fala, não, mas isso aqui não é, ele mudou. Não é que ele mudou, é que a percepção que ele tem a respeito do movimento é contínua a evolução, ela não fica parada. Então essa resposta do seu mestre aí muito me agregou no sentido de compactar
conceitos que às vezes a gente fica muito tempo para explicar, e o chinês tem essa capacidade de compactar. Fala assim, não, mas seu 21 mudou? Não, é que eu não. Ou seja, tipo, eu estou em contínua evolução. Então, você me viu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, se você me vê igual, é sinal que eu parei. E eu não parei, eu estou em contínua evolução. Né? Então, muito legal o conceito. Eu aprendi muito com essa colocação dele. Só que é perigoso, o pessoal que está ouvindo agora, eu entendi plenamente o que você explicou, o que você explicou, faz pleno sentido. O que o pessoal não pode entender errado é que isso não significa que você virou as costas pro seu mestre e está treinando 10 estilos. Sabe? Concorda? Tô falando? Não é isso, gente. Espera um pouquinho. O chinês é tradicionalista, que nem meu mestre falava. Ah, eu aprendi a guarda assim. Não, a guarda assim é para quando se lutava o outro no cavalo. Você está apontando o pescoço. A pessoa ficou de pé, você está apontando o pescoço. Não é que você modificou. O oponente mudou a posição. Então, é adaptar os princípios que existem e são originais. Né? Que a gente está vivenciando e vendo que funciona. Concordam? Sim. Em relação a diferença de como eu vejo hoje o pessoal fazer essa associação é porque não consegue entender, por exemplo, como o Wilson falou, faixa preta, para mim, faixa preta, né, agora é que você está começando a entender mais fundo. Porque esse tempo, por exemplo, eu levei 10 anos para pegar a minha faixa preta. Então, são 10 anos você em cima de uma fundamentação, um embasamento, para que você possa colocar uma estrutura. Então, hoje você vai dar aula, o que acontece? O cara aí chega, eu sou de tal estilo e tal. Tá bom, faz a base. A pessoa não sabe nem a base, ou seja, o quadrilátero. O pé mais para cá, o pé mais para ali, o quadril mais dentro ou mais fora, isso tudo é uma diferença. Aí você agora vai aprender um salto. Se você não aprendeu o que é estabilidade, o que é centro de gravidade, como você vai saltar bem? Quando você falou sobre a questão de um pé, treinamento de um pé, meu pai diz assim, esse treinamento é bom porque você tem que entender que quando você está mudando de posição, você está com o pé fixo, o outro não. Então, se você for tocado no meio dessa transição e você não tem a firmeza de aguentar seu corpo num pé só, como você vai segurar a estrutura? E lá na China, eu treinei com o mestre Li Hang, que foi aluno direto de Wong Sung Leung. Então a gente treinava muito. Eu cheguei a vomitar, porque eu ficava botando o pé embaixo, em cima, e dali fazer o oriental, depois soco, pedia para sair no banheiro, eu vomitava e voltava. Então, basicamente, a educação física, não sei como foi lá a sua experiência, se for, Hudson. Mas físico mesmo, de estar abdominal, não, tudo era treino direcionado, ou seja, o que chama, eu uso muito isso da minha escola, tanto para a parte de defesa pessoal, ou como um 21. Exercícios funcionais. Funcionais para quê? Aquele exercício vai me facilitar ou vai aprimorar qual posicionamento, qual golpe, qual defesa. Entendeu? Então, eu vejo essa diferença muito grande aqui. O pessoal dá uma ênfase muito no dote físico. Quanto mais massa muscular, quanto mais... Né? E a gente que vem dessa linha chinesa, e a gente já treinou na China, você chega lá, os velhinhos dão show. Verdade. E é tudo estrutura mecânica, física, matemática, fisiologia, onde você bate, como bate, onde bate, como diz, deixa só eu tocar. Né? Aplicado, né? O negócio é construído para ser aplicado. Uma vez eu estava falando de quebramento com meu mestre fala, besteira. A minha linhagem, a gente é rápido e tem os dedos duros. Eu bato com uma força bem grande no dedo. Aí meu discípulo estava sentado conversando comigo e pôs as duas mãos assim e levantou o corpo inteiro assim, ó, com a ponta do dedo. Aí eu fiquei assim, né? Hoje eu consigo fazer morrendo, mas eu consigo. Daí ele fala, pum, bateu.
E a químia aceita. A estrutura é diferente, né? Quer dizer, ele não fez o exercício para... A mão dele é muito parecida com a minha, pra falar a verdade. A mão do meu mestre. Bem parecida comigo. Aqui, etc. Então, ontem eu falei com meu filho. O pessoal fala que Kung Fu não funciona. Mas quantas pessoas em Kung Fu atual que você vê que realmente condicionam, né? Se for Hudson, treino com pneu. Você é louco, né? Palma de ferro. Então, bate a mão. Não tem luvinha, não tem faixa para segurar a mão. Então, a diferença do praticante que treina essa parte realmente é o condicionamento e a explosão para aplicar. Então, não vem de músculo, né? Quer dizer, é um músculo fibra contraída para aplicar. E aí vem a questão dos tendões, né? Porque a gente precisa de músculo elástico, a fibra mole e a explosão dos tendões. Então, a gente, no caso da preferência, é o desenvolvimento do tendão. Porque a gente fica velho, ele não vai perder a dimensão. A massa muscular, sim. Sim. Se você não estiver sempre colocando peso, ela perde muito rápido. Então a gente viu lá, né? Eu digo pelo meu próprio pai aqui, porque você olha para ele, não faz mais exercício, né? Mas muito rápido. Você, quando chega para tirar do local, a mecânica da estrutura, os encaixes, é completamente diferente, né? A maioria das pessoas que chegam lá na academia comentam isso. Assim, eu não consigo entender como esse homem, nessa idade, você olhando para ele, quando sai dali, aí sai capengando. Quando está treinando, é outra história. Mas isso aí vem da profundidade, né? O pessoal hoje não deve, eu acredito, confundir o dote físico com arte marcial. Ou seja, você saber fundo. Entendeu? Hoje a gente vê força, tem gente dando soco na parede, mas o soco está assim, rodado. O pessoal acha que sabe... Não vamos citar nome, aquele cara com a mão tudo calejada que está se chamando de mestre. Não, você tem, eu tenho uma certa estrutura. Meu pai me diz assim, não precisa. Para que você com sua mão deformada? Não precisa muito calo. Isso é espetáculo. O pessoal que treina nesse nível na China é para você ir lá para aquelas competições e mostrar que você quebra tanto. Então você precisa de um livro. Mas para você matar uma pessoa... Não é aquilo. No tijolo... Não precisa. Você... Não tá primeiro, não é flexível. Primeiro você tem que, por exemplo, saúde, o corpo tem que dar, primeiramente, que é o estrategista, né? Segundo, o corpo, que é o exército. Então, o corpo é o exército. Sua perna é como antigamente fosse o arqueiro. Interessante conceito. Então você vê a luta de longe até chegar colado. Colado você morde, dá cabeçada. Então a luta em todas essas distâncias. Então se você não precisa muita deformação, porque você sabe onde bate, como bate, treinou a vida toda. Não precisa disso tudo, entende? Mas primeiramente, segundo o corpo. Então se você destrói sua condição, seu corpo, como um soldado vai lutar com o joelho ruim, o braço mal, quando bate a mão dói. Questão de tempo, a conta vem. Se passar do ponto. Então, o seu corpo tem que ser saudável. Para que quando o estrategista mande, ele tem condição de realizar qualquer movimento. E a técnica é justamente isso: matemática, física, fisiologia, mecânica do movimento. Sim. Então é o triângulo. Ele me... Pode falar. Ele me fez uma pergunta quando a gente estava treinando, né? Logo no começo. Quem vem primeiro? Mente, corpo ou técnica? E como era pequeno, que era, não, né? Continuo. Então eu pensava que eu era aguerrido, ir para cima. Eu sempre treinei assim, né? Porque senão os caras passavam por cima. Aí eu dizia, não, primeiro técnico, força, depois mente. Eu disse, não, isso está errado. Primeiramente, porque ele é o estrategista.
Segundo, o corpo saudável, saúde. Então, tudo que você fizer tem que promover um corpo forte, saudável e não doente. Senão você não consegue fazer qualquer movimento que precisa. E terceiro, a técnica, que aí são ângulos. O cotovelo aqui é uma coisa, o cotovelo aqui é outra. 3 graus para cá, 3 graus para lá, 130 para frente, 90, tudo isso vai dar diferença. Entendeu? Aí hoje eu agreguei, né? Esse é um pensamento meu. Aí, porque ele diz assim, isso é as bases do triângulo. Você ganha e perde, você vai ser forçado por um desses padrões, né? Um desses pilares. A mente, você sabe muito, é muito forte, mas chega um King Kong e você, já perdeu. Então, sua mente é fraca. Né? Então, você é forçado por esses 3. Então, eu me perguntava, aí a linha central, que a gente estuda, né? Isso já é meu, né? Eu nunca perguntei a ele. Né? Então, a linha central, para mim, depois dos anos todos, né? Treinando, é o poder da adaptação. Porque se a sobrevivência é, por exemplo, os dinossauros morreram porque chegou o meteoro e morreu, sobreviveu quem? A topeira. Mas por que a topeira sobreviveu e o dinossauro não? Tempo. Então ela se adaptou mais rápido. Ela foi para debaixo da terra, começou a comer raiz, então ela conseguiu uma solução mais rápido para o problema que os dinossauros não tiveram, né? Esse tempo para mudar. Então, hoje, para mim, a linha central é o seu poder de se adaptar mais rápido ao adversário. Entendeu? Defender e atacar ela, mas, como ele diz assim, quando você desenha no chão, é só para se você ter um embasamento, mas essa ponta de flecha, ela está livre, né? Então, eu agreguei a linha central nesse sentido. Isso já é um pensamento próprio, né? Que seria o triângulo mais a linha central, o poder da gente se adaptar. Então, o que não for flexível, dificilmente se adapta. Ele só aponta, mas não vai e volta, né? Que pra gente é o braço bambu. No mesmo fala, Ratan, mesma coisa. Você tem uma força relaxada, se encontra resistência, só dá a volta e parecido. Mas só o assunto do vídeo, o Sifu Álvaro tem também no arte marcial japonesa, tá? O que o pessoal tem que ouvir com atenção é que a gente tá aqui para falar dos nossos mestres, de quanto a gente respeita, que a gente não vira as costas. E o Sifu às vezes não liga de ser treinar outro estilo ao mesmo tempo, correto? Seu Sifu? O meu? É. Não, ele diz que é bom para você abrir a mente. Por exemplo, eu consegui uma coisa muito difícil. Isso foi meu mestre coreano que falou para mim. Digo, você conseguiu uma coisa muito difícil, que é juntar um chinês e um japonês. É difícil. Então, eu já sei que tipo de pessoa você é. Só porque você conseguiu isso. Porque eles têm uma rincha, né? Muito das guerras, das invasões. Chinês, coreano e japonês não se unem muito, né? Então, assim, quando eu treinava com meu mestre japonês ainda, aí eu sempre levo, a gente leva os filhos, né? Para treinar com os avós, né? E quando eu não estava, meu mestre japonês perguntava ao meu aluno de karatê defesa pessoal, Goshinjutsu, né? Que é a defesa pessoal japonesa. Ele não mistura nada, não. Quando ele dá aula lá, ele não mistura nada, não. Aí meu aluno dizia, não, sensei. Quando ele ensina Kung Fu, é só Kung Fu. Quando ele ensina karatê ou defesa pessoal, é só karatê ou defesa pessoal. Eu, pelo menos, só treinei com ele a parte japonesa. Eu não vejo nada misturado. E os alunos dele é a mesma coisa. Já o mestre chinês, os mestres chineses não gostam, né, que você treine com outros, mestres. Já meu pai, não, ele diz assim, isso aí é japonês, né? A gente é mais suave, mais água.
Mas é bom para você dá aula à polícia, então você não pode só matar, né? Você tem que aprender a segurar, mobilizar. Né? Então, não teve dificuldade. Teve uma certa resistência, mas depois... Aí levei o meu mestre japonês para comer asinha no restaurante do meu pai. Aí eu fiz eu tenho uma foto histórica, que é a única foto que eu tenho deles dois juntos. Eu no meio e eles do meu lado, né? Então, mas eu acho que é complemento, sabe? Esses anos todos estudando, se você não sabe um mínimo de chão e você cai em no país do Brasil, do jiu-jitsu, cara, você vai ter que saber alguma coisa. Seja qualquer lugar, se for. Porque, por exemplo, você caiu, o cara vai chutar você no chão, você nunca teve aquela experiência, a gente se perde. É como um mapa. Né? Se eu for na sua casa hoje, eu vou ter que ir no mapa, mas se eu for 2 vezes, na terceira eu não preciso do mapa. Então, se a gente na luta, isso é minha percepção. Se a gente não encarar hoje, assim, a arte marcial é uma só. A gente deu o nome, então esse é um tipo de uma pessoa que pensou dessa forma. Esse é outro. Então, na verdade, a gente separa, mas deveria agregar. Por exemplo, eu viajo, né, para fazer esses seminários, então tem gente do Muay Thai, tem gente do 21, tem gente do sistema russo, tem gente do Kapap, que é de Israel, tem gente que só é do Karatê. Então, no leste europeu tem muito a parte de grego-romana e o sambo. Foi bom, hein? Então, se eu tivesse essa visão mais eclética e passado por esses treinamentos, em algum momento eu ia falhar, porque eu não estou ainda só falar do 21, só falar do karatê, só falar do judô. Só que você então, concorda, Álvaro, que na verdade o Álvaro teve alguns mestres, mas quem você chama de pai? Que tá o pulo do gato, né, cara? Quer dizer, nisso que eu queria tocar. O Sifudson faz jiu-jitsu, correto? Sim. E você não vê isso como uma traição. Então, não é. O que eu quero que o pessoal entenda é que a gente tem que respeitar os ancestrais, os professores, não é virar as costas. Não é vou virar o Bruce Lee, vou misturar tudo e fazer um estilo novo. Tchau, não devo para ninguém. Esse é um pensamento errado em arte marcial oriental. Se você não concorda, não tem problema. Não faça arte marcial oriental com tradução, se você não quer respeitar. Correto? Cumprimenta, Hudson. Quero ver. Assim, ó, em 2010, eu tive uma lá na China e os nossos treinamentos de luta eram feitos com lutadores de Muay Thai profissionais, né? Lutadores profissionais, não só praticantes, lutadores mesmo. E teve uma hora que eu estava muito cansado já e que minha técnica já não fluía e a pessoa que estava treinando comigo estava em pleno vigor físico, apesar de ser até mais velho do que eu. É um lutador profissional que luta até hoje, então 16 anos se passaram e ele luta até hoje. E eu fiquei muito chateado com essa situação. Eu percebi que, na verdade, eu tinha chegado no meu limite e aquele oponente ali estava tranquilo. E eu fui conversar com o Fu, né? Falei para eles, Fu, eu não ia aguentar muito mais tempo. Não tinha mais condições físicas para que a minha técnica pudesse responder. Ele falou assim, isso é normal. Você sempre vai encontrar pessoas que estão mais preparadas que você. A diferença é quais os recursos que você ainda tem em mãos. Aí eu falei assim, pô, todos os meus recursos tinham esgotados. Ele falou, mas e se você levasse ele pro chão? Eu falei assim, eu não sei lutar chão. Ele falou, agora você precisa aprender. Porque se eu fosse novo, como você ainda é, eu aprenderia chão. Porque você não está traindo o seu estilo, mas você está ampliando o seu conhecimento. Então, aquilo ali, eu vou falar a verdade para você. Naquele primeiro momento, eu fiquei um pouco desapontado. Não vou mentir. Eu fiquei um pouco desapontado. Mas, como sempre, eu tinha a visão do meu Sifu como uma visão superior à minha. Independente de eu concordar ou não, eu sabia que ele estava com a razão, mesmo que eu não pudesse reconhecer naquele momento. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a treinar o jiu-jitsu.
E tempos mais para frente, nós conversamos sobre essa experiência. Eu falei, ó, se for, pelo menos, pode ser que numa briga eu não use jiu-jitsu. Mas se alguém jiu-jitsu for usar, eu sei o que ele quer, aonde ele quer chegar. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu era finalizado logo nos primeiros instantes do combate com chaves de braço. E aí, ninguém conseguia pegar meu pescoço, porque eu tenho pouco pescoço, mas os meus braços eram constantemente usados como ferramenta contra mim. Teve um faixa marrom que falou assim pra mim, Hudson, você sabe por que tá todo mundo te finalizando no braço? Eu falei, não. Ele falou, por causa do seu Kung Fu. Você quer taquear, você quer esticar seu braço, e toda vez que você estica seu braço, sobra seu cotovelo. Então você precisa fazer o mesmo trabalho que você faz com o Kung Fu, só que não estique seu braço tanto, mantenha seu cotovelo rente ao corpo. E aí eu entendi aquilo como um salto. E a partir daquele momento, eu já criei uma nova barreira. Então, assim, as lutas começaram a ficar amarradas, e meu professor falava assim, ó, você precisa se soltar, porque ninguém te finaliza, você também não finaliza ninguém, mas você tá amarrando a luta. Eu entendi o que ele quis dizer, mas para mim fazia parte do meu aprendizado, porque até então eu era só finalizado. Então, a partir do momento que eu deixei de ser finalizado, para mim foi uma conquista. Pô, não estou sendo mais massacrado. O próximo passo é começar a finalizar os meus oponentes. Então, essa visão que o meu Sifu deixou foi espetacular, porque realmente, com os lutadores que estavam praticando lá, se fosse uma situação de vida ou morte, e eu levasse para o chão, eles não saberiam como agir, porque eles ainda estão fechados naquele conceito de estilo único. Então, isso me levou a passar por essa situação, me levou a dar uma credibilidade para essa ampliação de conhecimentos. Porque uma coisa que eu sempre falava assim, ó, Wing Chun, se o cara te atacou, você se cobriu, contra-atacou, e o cara continua em pé, começou uma nova luta. Então você pode lutar com uma pessoa só, durante, sei lá, 2, 3 minutos, e ter uma centena de batalhas ali. Então não é... Você pode ter lutado contra 100 pessoas num mesmo oponente, porque toda vez que vocês têm um embate, se você não finaliza, você não executa ali o término do combate, reiniciou uma nova. Então, quando eu tive essa percepção, não tive essa percepção, quando ele me falou e eu pude enxergar através da visão que ele me deixou, eu falei, tá. Então realmente é importante eu sair desse universo, até para que é como se fosse aquela frase feita de relacionamento, fala assim, ó, todas as mulheres me levaram a chegar até você, meu amor. Então é como se fosse assim, ó, todos os estilos me levaram a melhorar o meu sistema de combate, a melhorar o meu Wing Chun. Então, sem desmerecer as demais modalidades, mas eu tenho um objetivo maior, que é aprimorar o meu sistema de luta e me dar amplitude de conhecimento. Só que o Sifu também falou uma coisa muito interessante. Você pode ter quantos treinadores você quiser, mas mestre não. Então, ali ficou para mim a mensagem. Eu posso, aí entendi e eu replico essa informação. Você pode ter muitos treinadores, mas um mestre para chamar de Sifu, para chamar de pai, é um só. Então eu sigo esse pensamento. Né? Eu sei que quando eu fui para a prova, eu falei, mestre, posso treinar? Né? Ele falava, Kim Goi, Chi Noi. Olhe, você vai olhar para fora para entender mais o estilo que está dentro. Vou te cortar. Entendi, faz pleno sentido o que você falou, bacana. É legal que a história uma complementa a outra. E às vezes a pessoa tem um ponto de vista que você não tinha pensado. Isso é legal. Sim. E nem por isso a gente está traindo o nosso estilo. Eu já veio profissional de jiu-jitsu aqui, de um ex-aluno trazer para me desafiar, o rapaz era campeão, sei lá o quê, não consegui me levar pro chão. Aí eu deitei no chão, ele olhou pra cara do professor dele, que era professor dele, deu risada, tipo, já era. O cara veio fazer as coisas, eu parava no pescoço, tirava a mão, continuava. Parava no outro, tirava a mão, continuava. Foi fazer um armlock, peguei o dedo dele e fiz isso aqui, ó. Aí soltou. Tipo, não vale, não, mano, meu vale, eu já tinha arrebentado. Entende? Então, a gente não tá falando que um é melhor que o outro. São jogos diferentes. Um é o esporte, o outro é a defesa pessoal. Tudo é bom no que se, né? Que nem o pessoal da Tailândia, o Cláudio Ranjar me falou a mesma coisa. Falou, cara, o cara do seu tamanho, magrinho, 50 quilos, 60 quilos, não parava, tinha um gás, dava um pau na gente. Não dá pra bater de frente dos caras, não dá. Eu só vi isso lá, tá? Eu só vi isso lá. Você vai bater de frente com o jogo do cara? Esquece. Não tem como. Né? O juiz contra o jiu-jitsu, você não vai conseguir. Não vai.
por exemplo, quando fui para a China, meu pai me levou para estudar, eu treinava com a família, em casa, né, com ele, de manhã cedinho. Depois eu ia para treinar com o Sifuli à noite. Aí ele diz assim: eu estou treinando aqui, é bom para você conhecer outros, para entender melhor o seu. Mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Bom você ver outros. Onde você estiver, eu vou para seminário na Alemanha, tem 21, eu vou lá visitar, procuro. Dinamarca, vou. Tá entendendo? E sempre você realmente aprende algo e consegue confirmar o seu. Sim, sim. Entendeu? Sabe uma coisa interessante que você falou do jiu-jitsu aí, né, do cara que foi te desafiar? Tem um episódio muito interessante, que o meu academia no Rio de Janeiro, antes de me ensinar em São Paulo, né? Então, primeiro ele foi pro Rio de Janeiro. E aí, diz que ali na década de 80 mesmo, um belo dia chegou um cara lá, falando que era do jiu-jitsu, da família Gracie, inclusive, eu conheço ele pessoalmente, e falou assim: quem que é o mestre aqui? O senhor que é o mestre de Kung Fu e tal? Aí falou assim: eu vim desafiar o senhor. Isso se for Ronqui, desculpa. Se for Ronqui, conta essa história. Vim desafiar o senhor aqui para um combate. Aí o Sifu falou assim: tudo bem, olha ali, ó, pode escolher a sua arma. Aí o cara falou: como assim? Ele falou: pode escolher, quer facão, quer lança, quer espada, o que você quer? Ele falou: não, eu sou do jiu-jitsu, eu luto no solo. Ele falou: tudo bem, mas eu sou do Kung Fu, eu luto como eu quero. Escolhe o seu arma. Aí disse que ela ficou assim, tipo, cara, esse chinês é louco, né, cara? Vai pegar um facão desse aqui, ele vai me matar, porra. Aí disse que ele começou a conversar com o mestre, se tornaram amigos, levou os irmãos dele para conhecer o mestre, se tornaram amigos, inclusive quando teve um desafio lá atrás, que era tipo Vale Tudo, né? Era um Vale Tudo que teve aqui no Brasil, teve uma luta do Geraldo Pedra, que na época era campeão de Kung Fu, e lutou com o Gracie. Os caras da família Gracie convidaram o meu mestre para ser árbitro. E ele foi árbitro dessa luta, né? Devido à amizade que eles desenvolveram dessa situação, um desafio. Eu achei muito legal, porque, assim, é bem a realidade marcial chinesa. Falou: você quer lutar? Escolhe a sua arma. Mas eu luto chão. Falou: você luta chão, eu luto Kung Fu. Pra mim tudo isso é Kung Fu. E uma informação que dava muito pra gente, né, na década de 90, eu falava sempre assim: ó, se aparecer do jiu-jitsu pra desafiar vocês vão lutar lá na rua. Não traga pra dentro do seu tatame, vai lutar na rua. Porque no tatame eles têm vantagens. E eles sabem disso. Em espaço controlado, espaço acolchoado, vai lutar na rua, no meio dos carros, entre as pessoas, na calçada, porque lá é briga de verdade. Então, eu que tive a oportunidade de trabalhar um período razoável da minha vida como segurança, a gente sabia que quando a briga ia lá fora, a dimensão era outra. A briga dentro do estabelecimento tem uma limitação e favorece algum tipo de procedimento. Quando é lá fora, eu tive a oportunidade de presenciar uma luta lá fora, uma briga, em que o cara levou o outro pro chão, e na hora do pega pra capar lá, o cara que provavelmente fazia algum estilo de luta de solo, estava com a cabeça prensada contra o asfalto, em algum momento o oponente dele esfregou a cara dele no chão, e ele perdeu um pedaço da orelha e um pedaço da bochecha de ralar a cara no asfalto. Então, assim, ali só veio massificar aquilo que o meu Sifu tinha falado: desafiou, chama pra fora. Nada de tatame, nada de ambiente controlado. Só que o meu Sifu ainda foi mais interessante, que ele falou assim: escolhe a sua arma. Então, o Sifu, mas é loucura, né? Ele falou: não, porque em Hong Kong, quando nós éramos adolescentes, nós brigávamos muito com faca. Então eu sempre levava 2 facas, porque a hora que a gente ia brigar, se o cara não tinha faca, eu dava uma pra ele. Ele falava: não tenho faca, mas eu tenho, né? Então, são experiências que às vezes a gente não precisa passar, mas se alguém conseguir transmitir, né, com o mínimo de inteligência, a gente consegue absorver e carregar para nossa vida, né? Na verdade, hoje, com o conhecimento que eu tenho de Wing Chun, que não é muito, mas é razoável, com a conversa que nós tivemos hoje, eu aprendi muito mais sobre o Wing Chun do que nos últimos, 6 meses, 1 ano de prática.
por essa troca de experiência, esse feedback, ele vem colocando alguns acentos em algumas palavras que ainda estavam sem... Você achava que, de repente, faltava algum sentido, faltava uma entonação. E uma conversa como essa, com pessoas que realmente conhecem a arte marcial, vai trazendo sentido a coisas que você achava que tinha uma única observação. Mas você começa a ver que existe uma larga camada de reflexo dentro daquela verdade que você acha que ela é vazia, né? A interdependência dos fenômenos. Tudo depende de tudo, todos estamos ligados. Por isso é importante o ideograma que é pessoa e dois. Então, é humanidade, né? Essa troca. A gente tem que melhorar como ser humano. Se a arte marcial só está levando você para campeonato, para violência, para se impor, você está oposto da evolução, né? Como ser humano. Porque o Álvaro mora no Nordeste. Em qualquer lugar acontece isso, tem acontecido bastante de tudo. Mas no Nordeste, a peixeira canta, cara. Não tem bom de MMA, não tem nada disso. Né? É complicado. Então, aqui é complicado. Não tem essa ali. A gente tem que viver no mundo real. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Aproveitando esse gancho que você falou aí, eu fui dar um seminário no Maranhão. Né? E assim, sem brincadeira, Maranhão, se você fizer a região que eu estava, se você fizer um comparativo, cara, parece filme chinês antigamente, porque os caras estavam andando na rua livremente, normal, assim, com facão na cintura. É normal. Talvez seja instrumento de trabalho dele, mas ao mesmo tempo vai servir de defesa pessoal. Eu presenciei com um aluno, o Alisson, provavelmente ele vai ver o nosso podcast aqui, é um tenente da Polícia Militar lá. Nós estávamos treinando quando ele foi chamado para uma ocorrência ali, e uma velha, uma senhora com o facão na mão, dando pancada em dois. Então, assim, e aí? Onde fica o seu Kung Fu? Você vai ter que ter habilidade, não é só saber fazer a forma com o facão, ou saber uma forma com as facas, você vai ter que saber aplicar. Porque a situação exige um conhecimento mais apurado, e não só superficial. Então, até onde vai o seu Kung Fu? Essa é a questão. Até onde você está preparado a entrar com ele? Você entra e sai de qualquer lugar? Porque as realidades são diferentes. Aqui em Santa Catarina, né, que hoje eu resido no sul, se você sair com um facão na cintura ali, a polícia vai te abordar. Se você não tiver uma boa justificativa, ele vai ser recolhido, apreendido e tudo mais. Agora, lá é normal. Lá, por exemplo, também uma coisa que muito me impactou, 99% da população anda de moto sem capacete. E aí você fala assim, tá, mas e aí? Não vai ser multado? Não vai ser multado. Não vai ser parado? Não vai ser parado. É uma realidade em apartado, tá? Então, a gente tem que saber que a nossa realidade, voltando a falar sobre a arte marcial em pé e tudo mais, ela não é única, ela não é absoluta. Tem outras coisas. Por exemplo, eu pratico arnis, o Peterson também é versado em arnis. Se você acha que algum agressor que vem em nossa direção vai nos encontrar desarmados? Eu ando com faca. Eu lembro que tem um ditado no arnis que fala assim: se eu posso lutar armado, por que eu vou lutar desarmado? Quer dizer, ele sempre vai ter alguma coisa. É um kubo, é uma carambite, é uma piquete de dedo, uma butterfly. Sempre alguma coisa vai estar à disposição de um praticante de arnis, de silate. E aí? Se você só treina chão, ou se você só treina striker, em pé, será que você está preparado para todas as situações que você pode sofrer no dia a dia? Nunca sabe quem é um praticante de arte marcial. Ele fala, os praticantes de arte marcial mais educados e refinados são os mais perigosos, porque você nunca imagina a surpresa que vai te encontrar. Diferente, não, nada contra, mas diferente de um cara muito forte, ou com a orelha toda amassada, a mão toda calejada, você já espera encontrar uma pedreira. Uma pessoa com um hábito ali, com gestos simples, educados, sutis, você nem imagina o que aquela pessoa pode esconder. Pode ser um praticante de uma arte marcial extremamente letal e que faz uso de caneta para esquartejar uma pessoa. Fácil matar alguém com uma coisa. A carne é mole, né? A carne é muito mole. Se for outros estavam falando essa questão de armas, né, e até improviso. Meu pai, quando vem para o Brasil, em 74 ele migra, então ele começou a dar aula na Associação Chinesa, em São Paulo, né? Na Associação do Comércio Chinês.
E aí ele ficou pouco tempo, porque ele não falava o idioma. Quem levou ele foi começou a treinar com ele, que era o filho do patrão dele, tio Lui, que eu chamo de tio, porque foi o primeiro, é tio Lui. E aí ele começou a ensinar, né? Então, naquela época, a Bruce Lee estava em alta, a 21 estava em alta. E aí ia lá os caras lá, né? Para ver, não, tô treinando 21 com um chinês. Então, sempre teve essa questão, né? De rincha. Ele em São Paulo lutou muito por causa disso. De outros estilos. Eu não quero entrar muito nesse sentido para não gerar polêmica, ele não gosta. Inclusive, quando eu estive em São Paulo com ele, a convite de Living Kay, né, que eles vieram juntos. Ele, Living Kay, o Mestre Dragão, são todos amigos, né? O Mestre Dragão, que estava em Campo Grande, foi que faleceu agora há pouco tempo. Aí, conversando, enfim. Aí tem uma história do meu pai, quando ele ainda estava Ele só ficou, acho que 6 meses, 7 meses ensinando 21 na Associação Chinesa. Aí depois, eu vim para ganhar dinheiro, né? Aí parou e foi negociar. Aí só veio abrir porta aqui comigo, né? Depois. Ficou esse tempo todo sem ensinar. Aí ele em São Paulo, aí disse que estava na pastelaria do patrão dele. Aí chegou dois irmãos, aí começaram a fazer confusão na pastelaria, né? Aí eu sei que chegou no balcão, aí tratou ele mal, com aquelas coisas, né, de menosprezar e tal. Aí esses dois caras, né? Aí peguei 2 canas do suco, do caldo de cana, né? Peguei 2 canas e usei como facão. Saí botando pra fora com o facão. Bom. Aí ficou todo mundo incrível, né? O chinês pegou 2 canas e deu em 2. Aí disse que quebrou os caras com. Tentaram pegar arma, bilhar, coisa. Tinha mesa. Madeira, né? Ele disse, ó. Olhou para um lado e para o outro, você não vou na mão, né? Aí pegou 2 canas, aí quebrou os caras. Aí depois, quando foi mais tarde, aí disse que na época aí veio um caminhão cheio de soldado, eu não lembro se o cara era militar, acho que os caras eram militares, não sei se era da aeronáutica, veio um bocado de cara para prender ele, né? Só que eles não prendem, ele tem que levar para a delegacia. Aí foi, disse que se entregou. Aí quando chega na delegacia, aí o delegado era japonês. Aí disse, mas rapaz, vocês dois não têm vergonha não de apanhar desse chinesinho. Vocês dois ficam presos, vai embora chinês. Aí se não tinha nada, eu peguei 2 canas e usei. Né? Então, o que vale, por exemplo, é você adaptar, né? Aquela questão de adaptação, de como você se adapta ao momento. Então, quanto mais recursos, mais fácil você adapta. Ou seja, os 5 elementos, né? Tem que ter muito discernimento, né, também, porque hoje em dia é aquela coisa, você bate no cara, o cara volta depois armado, volta com 5. Às vezes é muito estratégia. Digo isso todo dia. De vez em quando eu tenho que ir buscar na delegacia. Porque os caras querem beber, comer, depois não querem pagar, ainda olha para eles, esse velho, né? Aí quer bater nele. Aí ele já quebra logo o nariz do camarada, acabou a luta, vai para a delegacia, tô aqui preso, né? Aí lá vai eu. Aí quando chega lá, não, ele é idoso. O cara bebe, come tudo, quer bater ainda no... Aí abre, que vem a lei do idoso, né? Mas ele tem uma coisa muito interessante, assim, que eu tenho para passar para vocês, porque ele já lutou pela própria vida, né? Então ele diz assim, na hora você não pode ter pena, não pode pensar, você tem sua cabeça tem que ser altamente defesa pessoal, defender sua vida. Eu não sei se o Hudson sabe, né, da história.
que tentaram assaltar ele, foram 3 assaltantes. Na verdade, ele veio para cá porque fizeram isso com um amigo dele chinês. Aí a esposa do amigo dele chinês aqui aí entrou em contato com ele em São Paulo. Aí disse, olha, mataram seu, que eles chamam como primo, né? Mataram seu primo, não é de sangue, mas vieram juntos, tinham uma relação. Aí ele veio, arrendou o restaurante dela e ficou dando dinheiro para a família. Ele ficou trabalhando, tirava a parte dele e dava o dinheiro à família para eles se formarem, né? Aí, inclusive, ele já devolveu, tem o dele, né? Ele cumpriu a promessa aqui. Eu acho que fizeram alguma promessa quando vieram. E ele cumpriu, né? Até eles crescerem, ele ficou lá. Então foram fazer a mesma coisa com ele. Esse amigo dele, quando chegou em casa, os caras chegaram e botaram a arma em cima. Na hora de abrir a porta, aí mataram ele, né? Esse amigo dele. E ele foi fazer a mesma coisa. Ele morava num prédio. Um chegou até ele, botou a arma na cabeça. Outro ficou vindo na escada. E o outro estava de apoio, que era o que ia sair no carro de fuga, né? Aí o cara botou o revólver na cabeça dele, ele tem aquela chavezinha que tem uma corrente que fica na calça, né? Pendurada. Aí ele se botou assim, aí disse, não, o dinheiro tá aqui, né? Pode levar, meu dinheiro tá aqui. Aí o cara disse, não, eu quero entrar. Porque o chinês aí disse, tem dinheiro dentro de casa, tal, comerciante, né? Aí a filhinha dele era pequenininha, aí ele disse, se eu abrir aqui e esses caras entrarem, eu tô morto, né? Vai pegar minha esposa, minha filha, acabou, eu não posso fazer mais nada, né? Eu morro aqui, mas eles não vão entrar, porque se disparar, vai chamar atenção. Aí disse que quando botou, não, tá bom, aí botou a chave, quando o cara deu bobeira, ele deu atenção na chave, aí ele tirou e deu uma cotovelada, o cara caiu. Aí já caiu, já meio mole já, né? Aí disse que quando ele caiu, aí pegou na arma, porque o outro cara tava na escada, né? Aí ele tomou a arma desse que ele bateu, aí atirou. Só que esse que tava deitado tava com outra arma na perna. Aí ainda conseguiu, atirou nele de baixo para cima, assim, queima-roupa. Aí pegou, veio sair aqui, pegou fígado, pulmão, ele só tem 30% de um pulmão. Por causa disso. Aí ele disse que quando sentiu o tiro, aí virou pro camarada e terminou de matar ele, né, com a pistola. Aí ele ainda correu, os outros fugiram. Ele ficou muito mal, ficou entre a vida e a morte. Foi quando ele voltou a praticar pela saúde. Ele disse, vou começar a voltar a treinar 21 pela saúde. Aí depois foi que eu soube que ele, logo depois, né, que ele era mestre e tal, eu fui atrás. Mas aí ele diz assim, se você tiver uma dúvida, melhor não faz. Vai morrer feito um cordeiro, né? Não pode ter dúvida da sua ação. Vida ou morte. Então você decide, vou matar. Então é essa visão que as pessoas hoje, quando tentam a reação, não tem. É como o mestre se for perto estavam falando, a questão de competição, como você também for. A visão reduzida ao ambiente de controlado, né? Hoje, quando eu dou aula aos policiais, eu digo, eu faço essa analogia, vocês são como pessoas que estão numa competição, porque tem regra, eu não posso atirar aqui, eu só posso atirar de tal forma, eu não posso bater aqui, eu não posso... Então, quando a gente tem essa limitação de visão, por exemplo, eu e você, se for que também vem do jiu-jitsu, quando a gente vê que a pessoa é esportiva, quando vai para cima, ela não espera um soco, um dedo nos olhos, pegar uma barba, puxar, pegar a cabeça e girar.
né? Então, se a gente não tiver essa visão da luta real fora as regras, dificilmente se pega um adversário duro que a gente não se prepara para coisa fraca, né? Se você esperar algo que é mais fraco que você, não adianta, né? Já está resolvido. Então, essa pessoa, com certeza, ela vai levar muita vantagem. Sim. A gente tem uma visão como a caixa, né? Então, Exatamente. tem que ampliar um pouco aí, essa questão de como estão tratando a diferença. A arte tradicional é aquela que tem um embasamento marcial, né? E o esporte já está dizendo, esporte de contato, esporte de luta, mas como defesa pessoal, se não trocar a visão, fica complicado para o sistema de rua mesmo, né? Como é a rua, né? A veracidade da rua, né? Eu acho que a gente não tá. A mensagem foi passada, foi muito boa. A gente não tá incentivando ninguém a reagir, não é isso, né? A gente tá falando de arte marcial real, defesa pessoal, esporte, e sintetizou bem as histórias. Foi muito legal, tá? Inclusive, o Sifu Álvaro, se um dia quiser chamar seu Sifu, não sei, eu conheço o chinês não gosta de exposição desse tipo, mas de repente posso ajudar com a língua um pouco, seria bacana também. Né? A história de todo mundo foi boa. O Sifutsu já tomou umas facadinhas também, né? Já, pelas costas, né? Já pensou que perigo? Já tentaram me esfaquear, eu bati, soltou a faca, saí correndo. Tudo é muito legal, mas pode salvar a vida da gente, mas mais importante, sintetizando toda a história, gente, ser fiel ao Sifu, seguir tradições, tem que funcionar para defesa pessoal, mas tem que ter, meu mestre falava, marcial, energia, ou seja, saúde, e fato, que é a metáfora para a realidade. Tem que melhorar minha vida, tem que espalhar uma boa mensagem. Tá? Então, eu agradeço a sua presença, Álvaro. Hudson, muito obrigado pelo apoio, como sempre, nosso co-apresentador aí. E a gente vai seguindo com novos convidados e com novos temas. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite, foi muito legal. Além de uma honra, foi uma imensa alegria, né? Com certeza. Estar com vocês aqui e conhecer, poder bater esse papo com o Sifu Hudson, ter essa visão de outras experiências, né? E como os três, né, vem falando, sempre honrar seu mestre. Mais importante. Meu pai diz assim, uma vez eu perguntei a ele, por que o senhor demorou tanto para me ensinar? Aí ele olhou para mim e disse, me responda uma coisa, você é muito rico, vai sair contando dólar no meio da rua? Boa noite. Esse é meu tesouro. Eu não vou dar para qualquer pessoa. Isso corrobora, Hudson, aquilo que a gente falou na outra vez. Lembrei. É o tesouro qual você não pode pôr um valor. Meu mestre falava isso. Falava, não vou te cobrar, porque tem dito em chinês, né? Cipó Samsung, que é o tesouro. Cipó Samsung é transmissão autêntica, né? E o outro que é o tesouro, né? Que não se pode nomear um valor. Isso não é seu, ele falou, isso não é meu, isso não é seu, isso é um bem da humanidade. A gente é só a porta. Transmissor, né? Mas vamos transmitir para as pessoas certas, que queiram respeitar as traduções. É isso que eu busco hoje em dia. Não busco número, eu busco qualidade. Eu dou aula, vocês dão aula. Quando chegam para treinar comigo, só para finalizar, eu sempre digo, todos eles que começam, seu dinheiro vale até aqui. Eu vivo da arte, mas eu não prostituo a arte, eu não vendo a arte. Eu vivo da arte. Daqui, desse limite para cima, se você merece como pessoa ou não. Bacana. Se você quer treinar, a porta está aberta. Se não quiser, pode ir embora também. Bacana. Mas a gente faz esse contrato agora. O seu dinheiro vale só até aqui. Isso é o legado. Mocatipal. Mocatipal. Um tesouro qual não se pode nomear um preço. Tá bom, gente. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado a todos. Álvaro. Rodrigo, obrigado também, viu, meu irmão? Bem? Um abraço para você e continue aí treinando, dando porrada.